Atenção! Em 5 segundos, entra no ar o programa que briga por você. Quinta-feira hoje. Qual dia da semana, produção? 31, exatamente. Quinta-feira, 31 de março do ano de 2016. Último dia do mês de março, lá vai abril, maio, junho. E o ano está indo embora, graças a Deus, né? Deus é tão bom que no período de crise os meses passam rápido, né? Graças a Deus. Fevereiro dizem que é o pior mês, porque chove muito, por isso que tem 28 dias. Viu que Deus pensa tudo certinho. A gente é que faz tudo errado. 6 da manhã, a gente chegando com a nossa reprise. Uma ótima manhã, paz e luz para todos nós. E vamos aos fatos que fazem a programação de hoje. Advogado é preso, acusado de ter tramado plano macabro no caso do sobrinho que matou o tio para ficar com a herança. Suspeitos de matar sitiante e balear a esposa em Machadinho do Oeste são presos em Ji-Paraná. Depois de várias mortes, DENIT tapa buracos na BR-364, próximo a Cacoal. Hoje, Rio Jaru registra a maior cheia da história e deixa dezenas de famílias desabrigadas. Via de acesso ao setor Itapirema está interditada devido à obra danificada. Aumento para professores municipais, renovação do convênio do programa Mais Médicos, assuntos debatidos na sessão de terça-feira na Câmara de Vereadores. Pessoal, tudo isso a partir de agora aqui do palco do Você na TV para o seu televisor. É o programa que briga por você que está no ar. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, suspeito de matar um sitiante, balear a esposa em Machadinho do Oeste, presos em Ji-Paraná. Augusto César tem as informações. A Polícia Militar de Ji-Paraná conseguiu prender no intervalo de 3 dias 2 suspeitos que estavam aí com a prisão preventiva decretada, acusados de terem matado um sitiante e baleado a esposa no município de Machadinho do Oeste há exatamente 3 meses, no dia 29/11 do ano de 2015. De acordo com a polícia, Fábio Romário Ferreira e seu primo Adenilson Valentim da Silva foram apontados como sendo os autores do crime. Diante de vários indícios de comprovação à participação dos dois, foi solicitado a prisão preventiva junto ao judiciário daquele município, que prontamente atendeu o pedido. A prisão aconteceu no último domingo, dia 27, durante um roubo que acabou sendo frustrado por a guarnição da Polícia Militar, por volta da 1h30 da manhã deste domingo. Uma guarnição da Rádio Patrulha estava de patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Jotão, no 2º distrito, quando ao passar em frente ao posto Vitória 5, avistou os 2 indivíduos praticando o roubo. Eles, ao avistar a viatura, fugiram, mas Adenilson Valentim da Silva, de 21 anos de idade, foi preso e escondido debaixo do caminhão. A prisão do segundo suspeito, na rua T13, entre a Curitiba e a São Paulo, no 2º distrito, pela guarnição da Polícia Militar. Recebeu uma informação dando conta que um foragido da Justiça estava escondido em uma casa. O local foi cercado e o suspeito foi preso. No momento da abordagem, Fábio Romário Ferreira ainda tentou enganar os policiais, dando um nome falso, porém foi reconhecido pela guarnição. De acordo com as investigações, por volta das 11 horas da noite, os 2 suspeitos, Fábio e Adenilson, chegaram em uma propriedade rural localizada na RO 133, no quilômetro 60, nos limites do município de Machadinho, chamando o filho do casal. A esposa sitiante abriu a porta e falou que seu filho já estava dormindo. Em seguida, entrou no quarto e chamou seu marido, identificado como Antônio D'Alessi, de 69 anos de idade. Neste momento, Denilson entrou na casa e atirou no casal. Depois do crime, os 2 fugiram em uma motocicleta Honda Titan. O filho do casal ouviu os disparos e se escondeu dentro dos cômodos da casa. Após ter a certeza que os criminosos já haviam saído, o jovem foi até o quarto e se deparou com seu pai morto e a sua mãe gravemente ferido. Desesperado, o filho procurou ajuda aos vizinhos. Sua mãe foi socorrida por uma guarnição da Polícia Militar e conseguiu sobreviver.
Muito obrigado pelas informações, parabéns ao trabalho da polícia. Daqui a pouco nós teremos informações a respeito da maior enchente dos últimos 30 anos no Rio Jaru. A cidade está sendo castigada, a situação é realmente de calamidade. Daqui a pouco teremos essas informações. Ô, produção, tem um site que está questionando o meu posicionamento ontem na Câmara. Se puder, abre aí que eu quero ler a matéria e já colocar, inclusive colocar aos professores. Todo o meu discurso ontem na Câmara é um discurso público e ele está à disposição de toda a população para ouvir a íntegra de que foi dito pelo vereador Edivaldo Gomes. Meus posicionamentos são públicos, portanto não há que se fugir destes questionamentos, tá? É o site que é escrito, deixa eu ver, pega o nome do site, estão me mandando aqui na internet, produção. Eu quero dar uma lida aqui, veja para eu conseguir abrir aqui também, ler aqui o material no... Posso? Dá uma olhadinha qual site que é para mim. O pessoal está questionando, eu quero deixar muito claro a toda a população, meus posicionamentos são públicos, a minha informação ela é a mais verdadeira possível e não há de ter medo, não há de ter vergonha. Foi uma postura que, caso alguém queira conhecer, o material completo, o discurso completo está lá nos arquivos da Câmara de Vereadores. Possivelmente eu vou até trazer para a gente colocar aqui no ar, para que a própria população, para que a própria comunidade possa tirar as conclusões, tá certo? A matéria está no Web Notícias, eu quero repetir mais uma vez, todo o meu posicionamento na tribuna ele é público, não há de se ter nenhum tipo de medo, nenhum tipo de vergonha desse comportamento, né, desse posicionamento. Daqui a pouco eu quero ler a matéria do Web Notícias, disponibilizar, caso algum professor queira, o meu discurso na íntegra lá na Câmara de Vereadores, para que vocês possam tirar as conclusões. Olha, lembra do caso daquele sobrinho que foi acusado de matar o tio por nome Jesus. No ano passado, Jesus estava desaparecido e aí nós tivemos uma investigação. Concluiu, o Jesus tinha problemas mentais, esse sobrinho era tutor dele. Há informação de que no passado ele matou o filho do Jesus, depois matou o Jesus com a promessa de que iria haver terras em Cacoal, porque ele ficou como herdeiro. Aí ele pegou alguém que parecia o filho, que estava desaparecido, ninguém sabia que o filho estava morto, assinou um documento transferindo a herança para ele. E agora a polícia acredita que um advogado participou de tudo, tramou este crime macabro. E o Augusto César tem as informações. Está elaborando esse material, produção? Eu estava chamando agora, vamos para outra matéria, então. Segura essa aí, então a gente vai daqui a pouco com ela. Após várias mortes, DENIT tapa buracos na BR-364, sentido Cacoal, onde nós tivemos no fim de semana a morte da esposa e da filha mais velha de um ex-secretário lá de Cacoal. A Polícia Rodoviária Federal registrou aumento de vítimas fatais em comparação à Operação Semana Santa realizada no ano anterior. Foram registrados neste ano 27 acidentes, 27 pessoas feridas e 5 mortes, sendo 3 acidentes do tipo colisão frontal, que resultaram nas vítimas fatais. Já em 2015 foram registrados 27 acidentes, 23 feridos e 1 óbito. Em Ariquemes, a PRF registrou na BR-364, quilômetro 507, a ocorrência do acidente de trânsito do tipo colisão frontal, envolvendo caminhão e uma caminhonete Chevrolet S10, com 1 óbito. Em Pimenta Bueno, quilômetro 162 da BR-364, a colisão frontal envolveu o veículo Iveco e uma GM S10, resultante em 2 óbitos. Já em Presidente Médici, a PRF registrou na BR-364, quilômetro 278, o acidente de trânsito do tipo colisão frontal, envolvendo a família do ex-secretário do Meio Ambiente de Cacoal, que estava junto com a família no veículo Fox e um Volvo FH500, que resultou em 4 vítimas, sendo 2 mortes e 2 feridas, onde um dos principais fatores que colaboraram com este grave acidente foi a falta de manutenção da via. São tantos buracos que nem mesmo a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu chegar no local sem ter o pneu furado. Após o atendimento das vítimas do acidente, a equipe teve que trocar rapidamente o pneu para poder voltar aos trabalhos de salvamento em Cacoal.
Após o grave acidente acontecido aqui no município de Cacoal, na BR-364, próximo à entrada do Estrela de Rondônia, a equipe do DENIT veio ao local para poder tapar os buracos e evitar uma nova tragédia. Diante da operação de tapa-buracos que está sendo realizado neste local, fica a esperança de que este trabalho se estenda ao longo desta malha viária. Olha, pessoal, a gente torce para que esse trabalho continue. O que eu tenho colocado aqui, e isso é importante, ser ouvido pelo DENIT, assim como ele fez esse compromisso com a Alamanda, lá da cidade de Cacoal. Os buracos precisam ser tapados, ainda que de maneira emergencial. O que nós temos é pessoas a cada dia perdendo a vida, famílias ficando órfãs por consequência desse estado ruim na BR-364. Olha, ontem nós tivemos na Câmara de Vereadores, daqui a pouco teremos um debate sobre o assunto, eu quero que professores vejam também esse meu posicionamento, a discussão em torno do aumento do salário dos professores e a correção do piso, que é nacional e de acordo com a lei retroativa ao mês de janeiro. Eu fiz um discurso na tribuna falando da questão econômica e também me colocando à disposição para discutir com o prefeito a possibilidade de, mesmo aprovando o projeto de ontem, que era importante que fosse aprovado, inclusive os vereadores que são de oposição, Anderson e Lincoln, também votaram, porque era a maneira de pelo menos se compor esse salário dos professores. O site Web Notícias colocou uma foto minha, está circulando hoje na internet, o que eu não acho nada ruim, sou pessoa pública e sou alvo de notícias. Como eu falo dos outros, é normal que eu seja também alvo de notícias, uma vez que eu sou público duas vezes. Na televisão sou homem público e como vereador mais público ainda, onde a população paga o meu salário. Não vi a matéria ainda, essa aí é a matéria que está no Web Notícias. E quem quiser ver lá, pode ver à vontade e também ouvir o meu posicionamento completo. Tem um vídeo que foi publicado no site. O site, salvo engano, faz críticas ao meu trabalho, mas depois eu quero ver se o vídeo está publicado na íntegra, o que eu falei na tribuna da Câmara. Vou ler a matéria primeiro, a matéria que está no Web Notícias. Fala o seguinte: calote, prefeito aplicou calote em professores com a ajuda de vereadores em Ji-Paraná. Na manhã desta terça-feira, foi rasgada a Lei Federal 11.738 de 2008 por parte da Câmara de Vereadores do município de Ji-Paraná, a pedido do prefeito Gesualdo Pires Ferreira Júnior. O prefeito Gesualdo Pires enviou o projeto de lei 2.602 de 2016 à Câmara de Vereadores, em que oferecia o reajuste de 11,36% aos professores, de acordo com o que publicou o governo federal, reajustando o piso nacional dos professores da educação básica. Na justificativa, o nobre prefeito Gesualdo reforça que, conforme a legislação vigente, a correção do piso reflete a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. O calote que o prefeito Gesualdo aplicou na valorização dos professores, com a ajuda de alguns vereadores que compõem a sua base política, está escancarado no artigo 4º do projeto de lei 2602, que o reajuste salarial dos professores retroage a 1º de março de 2016, totalmente inverso do que regulamenta a Lei Federal 11.738 de 2008, no artigo 5º, que garante aos professores o reajuste a partir do dia 1º de janeiro. O Supremo Tribunal Federal julgou no dia 27 de abril de 2011 recursos, embargos de declaração apresentados por 4 unidades da Federação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Ceará, e pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, ou Sindforte, contra a decisão da Corte na ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 4167, que considerou o debate sobre os argumentos trazidos nos recursos. A maioria dos ministros declarou que o pagamento do piso nos termos estabelecidos por lei passou a valer em 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo sobre a norma pelo plenário. Somente os vereadores Lincoln Astrea, do PP, e Anderson Exceller, do Solidariedade,
que questionaram o contrário ao golpe aplicado contra a valorização dos professores e requereram que o reajuste fosse retroativo ao dia 1º de janeiro, como regulamenta a lei federal aqui já citada. Ignorados pelos vereadores que são da base do prefeito Gesualdo. Segundo o vereador Josiel de Brito, quem quiser discutir contrário ao interesse do prefeito Gesualdo, entrega os cargos comissionados. Na sessão estavam presentes 2 professoras e vereadoras, Aida Fernandes do PV e Silvia Cristina do PDT, que não se manifestaram em defesa da valorização dos professores e muito menos contrárias ao desrespeito da legislação vigente. Em defesa do calote, e aqui que entra a minha parte, do calote aplicado na valorização dos professores, o vereador Edivaldo Gomes, do PSB, mesmo partido do prefeito Gesualdo, justificou o calote, colocando a culpa na economia nacional, que está se derretendo, e as brigas em Brasília que afastam os investidores. E disse ainda que conhece vários professores de Rondônia que querem ser professor do município. E o vereador Lorenil Gomes parabenizou o vereador Edivaldo Gomes pelas justificativas com o calote concretizado, reajustando o piso nacional, retroagindo ao mês de março e não a partir de janeiro, como determina a legislação federal, a decisão do STF. Os professores estão perdendo aproximadamente R$ 600 cada um com o calote. Crise? Pergunta aqui o site. Em 3 anos, a Prefeitura de Ji-Paraná, Gesualdo Pires, gastou em torno de R$ 10 milhões com locação de máquina, veículo L200 sucateada, caminhão sucateado e criou dezenas de cargos comissionados com salários de R$ 3.000 a R$ 5.000 para ser usados para formar a base política dos partidos. PTB, do secretário de Administração, Jair Marinho, e do PSB, do prefeito Gesualdo. Achando pouco, Gesualdo Pires, com a ajuda novamente dos vereadores, gastou 3 milhões para comprar um elefante branco na saída para Presidente Médici, com justificativas de que seriam instaladas empresas para geração de empregos e, com isso, aumentar a arrecadação da prefeitura. Até agora, nada, pontua aqui o site. A quantidade de cargos comissionados, sem a devida necessidade, é tão grande que o Ministério Público instaurou um inquérito civil, coloca aqui o número, para investigar a quantidade de cargos comissionados na Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação, sem a devida necessidade. E entre os comissionados tem familiar de vereadores. Fato inédito em Ji-Paraná, no dia 15 de fevereiro de 2016, o Ministério Público ficou lotado de comissionados da Prefeitura para prestar depoimentos. O curioso é que a maioria dos comissionados que prestaram depoimentos ao MP não souberam informar o cargo no qual foram nomeados e atribuições do cargo. E ainda o vereador Edivaldo Gomes justificou o calote aplicado nos professores, colocando a culpa na crise. Essa é a versão do site que publicou o vídeo. Eu não vi esse vídeo, quero ver se o vídeo está na íntegra, a minha fala lá na Câmara. Coloca aí, depois eu coloco o lado da história que o site não me ouviu. Coloca o vídeo aí. Vereadores, antes de tudo eu quero deixar claro que eu concordo em parte com os argumentos dos nobres vereadores Anderson e Lincoln no que se refere ao salário, à valorização dos professores. Tudo que se colocar ainda é pouco e a gente sabe que é uma classe que carece de maior valorização, e valorização é salário na conta no fim do mês. Também concordo com a data retroativa desse reajuste e, junto com os nobres pares, estamos dispostos a ser interlocutores com a gestão municipal para que esse reajuste seja retroativo ao mês de janeiro. No entanto, há que se destacar, e eu faço isso com muita clareza, o esforço que há desta administração em acompanhar os reajustes nacionais, em conceder aos servidores aquilo que é possível dentro de um orçamento, de maneira responsável, para não atolar o município em dívidas e impossibilitar a administração no momento em que a economia nacional está se derretendo, no momento em que as brigas em Brasília, lamentavelmente, levam investidores a segurar investimentos e aí uma timidez nesse crescimento da economia, onde nós estamos vendo grandes empresas, fábricas, indústrias fechando as portas
e onde alguns estados, como Rio Grande do Sul, algumas prefeituras, como recentemente a de Rolim de Moura, não têm obtido o suficiente para bancar os compromissos com o funcionalismo público. E já consegue manter este aumento ano a ano. Eu tenho aqui, por exemplo, essa tabela que está no projeto, que fala o salário do professor de 2012 até o ano de 2016. Lembrando que ainda precisa ser mais, mas eu acredito que é o possível de maneira responsável, mediante o momento em que nós estamos passando. Vou pegar o professor nível 1, 40 horas. Em 2012, R$ 1.451. Em 2013, R$ 1.566. 2014, R$ 1.697. 2015, R$ 1.917. 2016, R$ 2.135. Acrescido a isso aqui, tem a produtividade e a gratificação por titularidade também, de forma que, longe de ser o salário que se espera para um professor, mas o salário do professor de Ji-Paraná hoje é um dos maiores do estado de Rondônia e é maior do que o salário pago pelo governo do estado, que eu conheço professores estaduais que queriam ser professores da rede municipal de Ji-Paraná. Fora o investimento em ferramentas modernas de comunicação, o que facilita a aula e a torna atrativa, como, por exemplo, o investimento em lousas digitais, onde toda escola municipal já tem uma lousa e o objetivo é colocar uma lousa em cada sala de aula. Então, concordo em parte, vereadores Anderson e Linco, com o argumento dos senhores, mas é preciso a gente reconhecer o avanço da administração municipal em fazer aquilo que é possível no momento em que a economia nacional está derretendo devido às brigas em Brasília. Parabéns, nobre vereador. Então, Jorge, presidente, desculpe, já foi a discussão. Eu só queria saber aonde o professor recebe produtividade, vereador, meu líder. Aonde? Produtividade, não. Então tá bom. Então o senhor... tudo bem. Produtividade não recebe. Bom, pessoal, esse é o meu discurso. Parabéns ao Luiz Albuquerque, que é o dono do site, colocou na íntegra. A única coisa que eu não concordo é que falar que eu apoiei um calote. Se a gente vê no início aí do discurso, dá para repetir para nós, produção? Eu falo, esse momento da crise, pessoal, isso é indiscutível. Vamos analisar hoje quantas prefeituras estão em dificuldades. Rio Grande do Sul, com atraso de pagamento dos funcionários. Quanto à retroatividade para o mês de janeiro, que eu considero justo, eu me coloquei à disposição, vocês vão ver na tribuna, me coloquei à disposição para formar uma comissão junto com vereadores e discutir com o prefeito municipal. Coloca aí para nós, produção. Também concordo com a data retroativa desse reajuste e, junto com os nobres pares, estamos dispostos a ser interlocutores com a gestão municipal para que esse reajuste seja retroativo ao mês de janeiro. Tá aí, então, posicionamento meu de que estou à disposição para que a Câmara forme uma comissão e a gente discuta a retroatividade ao mês de janeiro. Não há nada de anormal não, o site deu a interpretação dele na matéria, apenas falou que é um calote, a maneira do site interpretar as coisas. Eu apenas faço questão, não fujo ao debate público. O salário meu como vereador é pago pela população. A única coisa que eu não faria é ficar brigando como político, porque o meu salário está na conta no fim do mês. O do secretário está na conta do fim do mês. Professor, funcionário de obras, tudo que é público, bem ou mal, o salário está na conta do fim do mês. E eu não posso fazer como Brasília, onde o povo entra numa briga e por causa dessa briga o Brasil está sofrendo, isso é indiscutível. Quantas notícias, muitas pessoas gostam de mim, Edivaldo está assim, eu acho que eu sou pessoa pública, sou passivo de notícia, não há nenhum tipo de revolta, até porque é um posicionamento claro ali na tribuna para que todos fiquem sabendo e, repito, estou à disposição para formar uma comissão que possa ter sim a participação dos vereadores Anderson, Lincoln, Lorenil, Ida, Silvia e a gente ver a possibilidade do pagamento retroativo. Então,
Esse é o fato, já está rolando na internet. Parabéns ao site, viu? Porque alguns colocam matéria e corta só o que interessa. Colocou tudo, tá bom? Na minha opinião, há apenas um mau entendimento em relação ao calote, não é intenção minha, mas parabéns, colocou meu discurso na íntegra, as pessoas vão vir e elas terão a possibilidade de tirar as próprias conclusões. Sobre a área industrial aqui, na saída, eu entendo e já analisei, o valor ali foi valor de mercado, sim, cerca de R$70 mil o alqueire, essa é a informação que a gente tem. Espero que dê certo, que venham investidores para Ji-Paraná. Sobre o número de portariados da Prefeitura, o Ministério Público está investigando, de acordo com a publicação, e que venha, portanto, o resultado dessa investigação, tá certo? É isso, né, gente? Pessoas públicas não podem fugir também aos questionamentos públicos. Lembra que eu falava do caso do Senhor Jesus, que desapareceu em 2015, a família foi procurar, encontrou a ossada dele enterrada em Cacoal. A polícia investigou. No passado, ele ficou viúvo, problemas mentais, e tinha um sobrinho que era tutor, inclusive da herança. Primeiro, o sobrinho subiu com o filho. Aí o rapaz desaparecido, ninguém dava como morto. Aí apareceu a ossada do Senhor Jesus, a polícia investigou, descobriu que o sobrinho tinha matado o filho já planejando o golpe no passado, depois matou o tio. Resultado da situação, aí que apareceu e que deu para ele uma escrita passando os bens para ele, como que se fosse o primo que ele tinha matado, que estava vivo. Agora sabe-se, conforme a polícia, que há um advogado por trás dessa trama macabra. Augusto César, na tela do Você na TV. Acompanhe esta matéria e veja o que o ser humano é capaz de fazer por uma herança de família. Dando continuidade às investigações do caso do Senhor Jesus Sabino Coelho, de 65 anos de idade, que foi morto em dezembro do ano de 2015 pelo seu sobrinho Joaquim Alves dos Reis. Durante as investigações, a comando da delegada Fabiana Braguin, foi descoberto a participação do advogado João Batista no crime. Ele é o comparsa de Joaquim nas elaborações do crime nos planejamentos. Samuel, filho de Jesus, foi morto 10 dias após a morte de seu pai. Ele foi morto pelo seu primo Joaquim, da mesma maneira que o pai foi morto. Em seguida, Joaquim, juntamente com o advogado e Alexander, levaram o corpo a um rio próximo ao município de Cacoal e jogaram o corpo. O corpo do verdadeiro Samuel foi encontrado no dia 4 de janeiro deste ano. Segundo a delegada, a participação do falso Samuel, filho da vítima, que na verdade é a pessoa de Alexander Luiz dos Santos, de 24 anos de idade, ele receberia uma motocicleta para se passar pelo filho de Jesus, devido às características do mesmo ser parecida com o verdadeiro Samuel. Alexander teve a capacidade, juntamente com Joaquim e seu advogado, ir até o Banco Itaú e abrir uma conta. Conta esta que seria depositada a herança no valor de R$200 mil. Herança esta foi destinada ao Samuel, devido à morte de sua mãe no ano de 2007, na cidade de Acrelândia, no estado do Acre. O delegado Cristiano Matos, que também participou, juntamente com a delegada Fabiana Braguin, neste caso, nesta investigação, nos conta com mais detalhe o trabalho da CEVIC, da 2ª Delegacia de Polícia, até lograr a participação deste advogado de Ji-Paraná. Isso, tudo isso se iniciou com o desaparecimento do Jesus, que nós acabamos encontrando o corpo dele na cidade de Cacoal. Então, de lá para cá, nós já estávamos desconfiando que o filho dele havia sido morto pela mesma quadrilha. E graças aí ao trabalho de investigação do Serviço de Investigação e Capturas daqui do 2º DP, nós localizamos o corpo do Samuel, do verdadeiro Samuel, filho de Jesus, localizado a 30 quilômetros de onde o pai havia sido morto 10 dias antes. E eles jogaram o corpo do Samuel no rio, e esse corpo foi encontrado no dia 4 de janeiro desse ano. O homicídio aconteceu por volta mais ou menos no dia 31. Então, nós fomos até a cidade de Cacoal junto com Joaquim, que apontou o local onde havia sido, mais ou menos, onde ele tinha jogado o corpo chegou a descer um pouco o rio, e foi confirmado que era o Samuel. E o Joaquim, ele colaborou parcialmente, disse que sabia de tudo, mas que na verdade, quem estava por trás desse homicídio era o advogado João Batista e o Alexander.
Agora, doutor, que dado momento se deu a prisão do advogado e qual é a participação dele? Bom, o advogado João Batista, na verdade, pelas investigações, pelas provas que nós carregamos nos autos, ele, na verdade, foi o autor intelectual. Então, tanto que ele, que, segundo Joaquim, foi que arrumou, vamos dizer assim, uma pessoa para se passar pelo Samuel, que é o Alexander, ele levou pessoalmente o Alexander a tirar títulos de eleitor, CPF, e, inclusive, fez o Alexander assinar procurações para ele, advogado, como sendo o Samuel, e tudo isso está nos autos. Apesar do advogado negar, tudo isso está nos autos, a gente já está encaminhando para a perícia, e tudo indica que a assinatura realmente é do Alexander, e a polícia não tem nenhuma menor dúvida quanto à participação desse advogado. E, inclusive, o Joaquim ele contou que logo após a morte do Jesus, 10 dias antes, ele disse para o Joaquim arrumar algum usuário de drogas na cidade para sumir com Alexander e com Samuel, porque já que ele estava tinha um dinheiro de R$209 mil para receber o verdadeiro Samuel. Então eles tentaram fazer essa falsificação e cometer o homicídio para ocultar o crime de estelionato e falsidade ideológica. E como seria a distribuição dos valores, doutor? Na verdade, o Alexander receberia uma moto zero, uma moto nova, zero, o advogado receberia R$80 mil, o restante ficaria com o Joaquim. E Joaquim, a todo tempo, disse que, inclusive, o João Batista estava convidando o Alexander para trabalhar na sua fazenda, possivelmente para matá-lo como queima de arquivo. Agora, doutora, o Alexander, o falso Samuel, também participou, pelo menos aí, ou seja, na ocultação dos cadáveres, né? O Alexander, que é o falso Samuel, ele participou nos 2 homicídios. Ele contou detalhes de como o seu Jesus foi morto. Na verdade, quem segundo o Alexander, golpeou a vítima até a morte com um pedaço de madeira foi o Joaquim, contra o seu Jesus, e 10 dias depois, no mesmo modus operandi, da mesma forma que ele matou o tio, matou Jesus, ele matou o sobrinho, o Samuel. O cara prometeu dar uma moto para mim, né? Mas não deu nada. Agora, conta pra gente com detalhe, como é que foi a negociação? Ele te procurou, você já conhecia ele, como é que foi? Eu já conhecia ele, na verdade, só que ele me procurou, foi no lavador, onde eu trabalhava, e falou para mim, né? Fez a proposta. Alexandre, qual que é a sua participação nos homicídios aí, cara? Dos homicídios eu não fiz nenhum. Mas você já sabia da situação, né? Eu sabia que ele ia, depois que ele recebesse o dinheiro, ele ia pagar o homem e o filho dele. Em algum momento ele contou para você que ia matar a vítima? Uma vez ele falou para mim que ia lá em Ouro Preto, do Oeste, comprava um comprimido lá e dava pro homem dormir, né? E aí o resto ele fazia o serviço. Qual que é a participação do advogado nisso tudo? O advogado estava entrando para receber a herança. Aí ele cobrou R$80 mil para receber a herança da indenização de 200 e poucos. E ele sabia que você não era o Samuel, o verdadeiro Samuel? Eu acho que na verdade sabia, né? E o advogado sabia de toda a história, de todo o acontecimento também? Do Joaquim? Sim. Acho que sabia, né? Agora não posso falar que sabia porque... O que o advogado falava para você? Falava para mim, que o Joaquim falava que não era para me sumir, que ia receber um dinheiro na indenização. Que não era para me sumir, porque ele me dava a minha moto. E nem abrir a boca, entendeu? Tipo, me ameaçando. Ele te orientava? Ele me falava as coisas, né? Quem te procurava, o Joaquim ou o advogado? Joaquim. Alexandre, então o advogado sabia que você não era o verdadeiro Samuel? Não sabia. Você falou para ele? Eu falei uma vez para ele, só que ele falou, não, mas o Joaquim já falou para mim que você tá meio esquecido da cabeça. Tem muito tempo que você não vê seu pai, você tá meio esquecido da cabeça. Olha aí, pessoal, Joaquim é o sobrinho, né, que tramou a morte do tio, o Jesus, e do primo, que é o Samuel. Esse que apareceu aí ajudou no assassinato, que é o Alexandro. Imagina os senhores que, de acordo com o delegado Cristiano Matos, parabenizo ao delegado pela investigação, de acordo com ele, o que nós tínhamos aí nessa trama toda, nessa situação arrepiante. Eles já estavam tramando a morte do Alexandro.
ia levar o Alexandro para uma fazenda, ia matar o Alexandro como queima de arquivo. E o curioso é que o advogado que aparece aí, tem as imagens, produção, absolutamente conhecido, uma pessoa boa, assim, aparente, uma pessoa tranquila, vive aí no shopping, onde eu acho que é o escritório de advocacia dele, aí ninguém imagina, é aquela história de quem vê cara não vê coração, ninguém vem com estrela na testa. Produção, eu me vejo um pouquinho escuro, acho que tem que abrir mais a entrada de luz da câmera, tá bem escuro aqui o meu rosto no meu retorno. Deu uma melhoradinha? Abriu um pouco. Isso. Olha, quero mandar um abraço aqui para o Paulo do Centro, ligado na programação. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Paulo? Bom saber que está vendo aqui o Você na TV. Já já teremos a situação do Rio Jaru transbordando e incomodando lá a população. Dando continuidade, vamos com matéria. Olha, acesso ao setor Itapirema está prejudicado devido a uma obra mal feita. Já denunciada por nós, inclusive. Célio Neri tem as informações. A rua que dá acesso ao anel viário, linha 8, setor Itapirema, continua intrafegável. Os moradores da região estão reivindicando melhorias nesta via que foi bloqueada no final do ano passado. No último dia 20 de janeiro, a nossa equipe esteve no local e verificou a situação. Nós conversamos com o secretário municipal de Planejamento, Pedro Sobrinho, que disse na ocasião que iria cobrar da empresa responsável que refizesse o trabalho. Essa obra na rua, a saída da rua Rondônia com Itapirema, foi uma obra executada pela empresa Construgipa, no qual já foi notificada para fazer o ajuste dessa via. Já foi feito um ajuste nesse local, mas todavia ali naquele local é um local que não é para trafegabilidade de veículo de alta carga, né, caminhão pesado, e ali tem umas empresas, 3 empresas, se eu não me engano, que têm uma retirada de cascalho, de areia da proximidade e que passam com caminhão bitrem naquele local. Já foi feita a recuperação uma vez, a empresa foi notificada novamente dia 3 para que faça novamente a retificação da via. A via continua do mesmo jeito. Até agora, a empresa responsável não refez o serviço e vem prejudicando a trafegabilidade do local. Os caminhões que estão proibidos de transitar pela via continuam passando como se nada tivesse acontecendo. O vereador Edivaldo Gomes já pediu providências para que a CEPLAN tome as devidas precauções. Pessoal, isso aí eu levei primeiro à Secretaria de Obras, à época a Rosângela lá me atendeu, entrou em contato com o planejamento. A obra ainda está no prazo de validade, a empresa foi notificada, mas até agora nada foi feito. Inclusive, os moradores do setor Itapirema e de parte do anel viário estão tendo de pegar desvio. Isso é inadmissível. Nós vamos novamente acionar a Secretaria de Planejamento para que a empresa comece a ser penalizada, porque ela foi notificada, mas até agora as providências não foram tomadas. É dinheiro do povo que foi investido aí nessa obra. Olha, quero mandar um abraço aqui a algumas pessoas que me visitaram hoje lá no gabinete, a Sueli, mandar um abraço aí para a dona Sueli. O caso dela é o seguinte, pessoal, ela veio de Santa Catarina, não conseguiu emprego, está querendo uma passagem para voltar e ela vai mandar o telefone, depois a gente coloca aqui no ar. O Ademar é nosso telespectador, ele fala o seguinte, Eduardo, que tem 2 poças ali, frente à entrada da Secretaria de Governo. Fala que há uma erosão bem na T14, frente à entrada da Secretaria Estadual de Governo. E ele, como cidadão, ele acha que se houver um esforço, a Secretaria de Governo resolve aquele problema. Viu, pessoal aí da Secretaria de Governo? Mandar um abraço aqui para o Paulo. O Paulo tem curso de operador de pá carregadeira e ele quer trabalhar, viu? Se você tem uma máquina aí, uma pá carregadeira, ele tem curso teórico e prático. Quer trabalhar? Telefone 9367-7754, 9367-7754. A Jô também esteve comigo hoje no gabinete, um abraço para a Jô. Olha, ela tem curso de corte e costura, tem experiência como operadora de caixa, tem várias referências, inclusive. Caso você precise de uma funcionária aí para costura ou para o caixa da sua empresa, 9257-8248, 9257-8248.
8248. 9257-8248. Mandar um abraço também, está nos acompanhando, o Cissão. Abraço para você, Cissão. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos a Jaru. Olha, o município registra uma das maiores enchentes da história. Olha como está isso aí, gente. Jaru vive uma das maiores calamidades da história, com a maior enchente já registrada oficialmente. Na terça-feira, dia 28, o rio atingiu a marca histórica de 11 metros e 50 centímetros, ou seja, 3 metros acima do normal. Estima-se que cerca de 500 imóveis, entre residências e comércios, foram diretamente afetados pelas águas do rio Jaru e também do Mororó, deixando centenas de famílias desabrigadas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública no município. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros em Jaru, o tenente Roberto Leal, nunca havia sido registrada no município uma cheia tão grande, devendo perder apenas para uma enchente ocorrida em 1982, quando ainda não havia registros oficiais. Foram atingidos cerca de 500 residências, entre imóveis e residenciais e comerciais. 90 famílias foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros. Além do problema com a enchente, a população pode sofrer com a falta de água, uma vez que o fornecimento realizado pela CAERD está prejudicado devido ao alto nível do rio. Foi suspenso. Então, é uma calamidade. Jaru está torcendo hoje, acendendo velas para que não chova por esses dias. Lamentável, hein? Tomara que melhore. Vamos... deu uma repercussão tão grande. Volta para nós, produção. A Maiara aqui no programa ontem, Eduardo, deu uma repercussão tão grande. E lembrando que ela disse que estará por esses dias em Ji-Paraná, virá aqui dar um abraço em nós. Para quem não viu o programa ontem, a Maiara, a moça que se apresentou no Ratinho, aqui de Rondônia, e fez bastante sucesso, né? Vou agradecer a audiência do pessoal de Ouro Preto, parte lá nos vendo, a gente fica muito feliz. Também presidente Médici. Tem chegado mensagens, recados aí de Médici, produção? A Érica, ela mora em que parte aí de presidente Médici? Não sabe? Ô, meu pai. Olha, já que tá com um tempinho aí, olha, essa roupa aqui da loja M3, hoje eu tive dificuldade. É uma camisa de mulher isso aqui, quando eu vi, viu? Você sabe identificar, Gomes Júnior, camisa de mulher e de homem? Ó, a camisa do homem, o botão é desse lado aqui, ó. Aqui é do homem. A mulher é desse lado, ó. Aí eu peguei lá enganado, trouxe. Strip no ar ainda não pode, não nesse horário. Um de madrugada e o pau vai comer. É meio sugestivo, né? Ai, ai, meu pai do céu. Pessoal, o Marciano dos Santos Viana perdeu documentos pessoais, tá? Na verdade, CPF e RG. Marciano dos Santos Viana. Quem encontrar, ligar 9373-9031, 9373-9031. Ontem, na Câmara, o debate em torno do salário dos professores, eu já falei, inclusive tivemos uma publicação. O meu posicionamento é de que há de se ter cuidado, apesar de que o professor merece toda a valorização possível. Mas esse momento de crise que é inegável que o Brasil vive, que Ji-Paraná tem tido sim alguns avanços. Sobre a retroatividade, que é março, falei na tribuna, o site Web Notícias publicou, podem ouvir lá no site que eu estou disposto a conversar com o prefeito sobre essa retroatividade. O site, na verdade, está ajudando a divulgar uma fala nossa, um posicionamento nosso que não é diferente daquilo. Vamos saber então outros assuntos debatidos na Câmara de Vereadores. Na sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, foram aprovados vários projetos em primeira e segunda votação, dentre eles a permanência do programa do governo federal Mais Médico e o aumento para os professores da rede municipal.
Bem, na verdade, o Mais Médica é uma consolidação, né, do programa Mais Médica. A Prefeitura está reintegrando, está ratificando o convênio dos Mais Médicos para continuar os Mais Médicos de Paraná. A questão dos professores, o aumento do salário do professor já era uma situação do governo federal, já é um piso salarial. Hoje Paraná está contemplando o piso nacional. Era para ter votado na semana passada, por um equívoco, houve aqui uma manifestação de alguns colegas que não permitiu que se votasse em segunda votação e foi agora, vai ser pago retroativo a partir do mês que vem. Já o vereador Lorenil Gomes destacou a cobrança dos moradores da região de Nova Londrina na questão conserto de estradas. Segundo ele, um maquinário foi enviado para o local na última segunda-feira, mas as chuvas desta terça-feira já danificaram as vias novamente. Pedimos ao secretário e ele nos acompanhou até o distrito de Nova Londrina, onde levamos os equipamentos e fizemos todos os reparos, todos que deveriam ser feitos. Acabaram os atoleiros, agora no dia de hoje. Ontem, graças a Deus, essa chuva, é claro que é bênçãos de Deus, mas a gente está aí desesperado com essa questão de chuva, mas a gente pede a compreensão da nossa população que nós estamos vivendo um momento atípico, muita chuva, com uma intensidade muito grande, e essa é a chuva que atrapalha, porque aquela tempestade ela não atrapalha, essa fina é a que destrói tudo, mas Deus é mais e nós vamos conseguir reverter essas situações. Outro assunto levantado pelo vereador foi a aprovação do seu requerimento na sessão passada, onde nela pedia a compra de vacinas para o centro de saúde do município. É um projeto, na verdade, onde nós fizemos o requerimento pedindo vacina para todos esses postos de saúde. São aquelas vacinas de rotina que está faltando em alguns postos, né? E a gente está tomando a providência aí, pedindo ao secretário que seja revisto isso daí para que a nossa população não fique à mercê da sorte. O vereador Edivaldo Gomes fez uma avaliação do que foi a promoção Páscoa Feliz é Páscoa Sem Zika, encerrada na última sexta-feira com o sorteio de vários prêmios. Absolutamente positiva. Foi uma promoção trabalhosa, não pense que não foi, mas tivemos uma participação bastante maciça da comunidade, da coletividade de uma maneira geral, em especial das crianças. O maior resultado dessa promoção é a retirada das ruas de 100 mil ou mais de 100 mil entre garrafas PET e outras do gênero, latas e também não só de cerveja, mas outras, inclusive as latinhas de conservas. Eu falo que, apesar de todo o trabalho, se uma vida apenas for poupada, já teremos o esforço todo recompensado. Ou se pelo menos uma criança nascer sem a microcefalia por consequência ou por resultado da campanha, nós já seremos felizes e bastante gratos pela participação da comunidade. Outros assuntos foram debatidos e aprovados dentro da sessão desta terça-feira. Mesmo com as chuvas que caíram durante toda a manhã, algumas pessoas prestigiaram a sessão. Pessoal, nós tivemos a pesagem final 3 toneladas, melhor dizendo. Foram 3 mil quilos retirados de circulação através dessa campanha. Então nós queremos agradecer mais uma vez à população. Quero falar também dos nossos agradecimentos aos parceiros, a Cocamage, que recolheu esse material nos pontos. Pessoal, por hoje é só. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo carinho repetindo já, né? Pelo carinho 2 vezes. Uma ótima manhã para quem ainda vai tomar café. Dá tempo de ir na Raio de Sol pegar aquele pão de queijo quentinho, tá? No Redondo, aí no bairro Parque São Pedro. Um abraço, uma ótima manhã a todos.